Bom dia, Eustáquio Pereira, aqui no quarto dia vencendo o sedentarismo. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar com você, hoje é o Daily Step Number 4, e hoje nós vamos tratar de um assunto que prejudica muita gente, todos nós na realidade, que é o medo. De onde que vem o medo? O que é o medo? Os meus alunos, quando começam a estudar comigo, aprendem e começam a se empolgar e começam a usar palavras, frases e vai aprendendo e entusiasmando, mas eles sempre me perguntam: Eustáquio, o que eu faço para eu superar o medo na hora de falar inglês? Como tudo na vida, né? O medo, de onde que vem esse medo? O que é o medo? Por que o ser humano, por que nós sentimos medo? Muito provavelmente, o medo, ele foi uma experiência, uma vivência na nossa infância ou na nossa adolescência, que a gente se sentiu ameaçado e a gente instaurou na nossa mente uma memória emocional negativa. E toda vez que a gente se vê diante de um desafio ou de uma oportunidade que a gente precisa ter um certo desempenho e a gente acredita que nós não vamos desempenhar à altura da expectativa da plateia, nós já colocamos na nossa mente um bloqueio, nós já antecipamos, né? Nós já temos aquela ansiedade, nós acreditamos firmemente que as pessoas vão debochar da gente. Tem um estudo por uma universidade americana que comprovou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer, do que medo da morte. Mas será que as pessoas têm medo de falar em público mesmo? Não. O medo vem de um sentimento que nós temos, que é a necessidade que todo ser humano tem de ser respeitado e reconhecido. Na realidade, quando a gente vai falar inglês ou quando a gente vai buscar ou tentar desempenhar qualquer competência ou qualquer atividade e a gente se sente com medo, na verdade nós estamos antecipando uma futura rejeição, uma futura crítica, um futuro deboche. E se a gente parar para pensar, né? Quando a gente vai falar para um público, seja um público pequeno, médio ou grande, eu quero que você se imagine nessa plateia. Você, quando vai a uma palestra assistir, você está ali naquela palestra torcendo para o palestrante cometer algum engano para você morrer de dar risada e debochar dele? Não. E por que nós, quando estamos falando para uma plateia, a gente imagina que está todo mundo olhando para a gente, só esperando a gente cometer um erro e começar a debochar e rir da gente? Por mais que isso seja uma coisa ridícula, nós temos medo porque a gente fielmente acredita nisso. A gente acredita que está todo mundo ali esperando a gente cometer um deslize, cometer uma escorregada e que vão debochar da gente. Então, na realidade, o nosso medo não é medo de errar. A gente não tem medo de errar, porque a gente sabe, nós sabemos lá na nossa essência, que errar faz parte de todo o processo de aprendizagem. Tudo que a gente vai aprender na vida, é natural que a gente cometa erros. É natural que a gente escorregue e caia. É super natural isso. Então nós não temos medo de errar, nós não temos medo de escorregar e cair. Nós temos medo da crítica, da rejeição, do deboche, das pessoas fazerem chacota com a gente. E nós não gostamos disso, porque muito provavelmente a gente está antecipando uma memória emocional antiga, como por exemplo, digamos que lá na quinta, sexta, sétima série, a gente estava prestando atenção no professor, e aí a gente tinha uma dúvida e levantou a mão: professor, mas o que é isso mesmo? Eu não entendi. E antes mesmo de eu, muitas vezes, acabar de fazer a minha pergunta, alguém lá no fundo falou: ô, seu burro, ô, seu retardado. E aquilo me travou emocionalmente. Então, muito provavelmente, todas as vezes que eu me sinto
diante de uma oportunidade que eu preciso ter um desafio, ou diante de uma situação que eu tenho que expor a minha vulnerabilidade, ou expor a minha insegurança, ou expor a minha incerteza, ou a minha dúvida, eu tenho medo, porque o meu cérebro antecipa aquela sensação de rejeição que eu tive lá no meu passado, em alguma experiência do meu passado, que eu me vi rejeitado, que eu me vi criticado e debochado. E muitas vezes a gente perde milhares de oportunidades de crescimento na vida pessoal, de crescimento na vida profissional, ou a gente perde uma oportunidade de aprender uma competência ou uma habilidade que a gente a vida inteira sonha, ou aprender a tocar um violão, tocar uma guitarra, qualquer outro instrumento, ou aprender a falar uma língua estrangeira, um francês, um inglês, o italiano, qualquer língua, porque a gente tem medo de expor a nossa vulnerabilidade quando a gente está aprendendo, porque a gente acha que vai estar todo mundo debochando da gente. Então eu queria te convidar para... quero compartilhar com você o conceito da palavra medo em inglês, que é fear. F-E-A-R. Fear quer dizer fantasized event appearing real. É um evento fantasiado parecendo real. É aquilo que nós imaginamos e nós acreditamos que aquilo vai acontecer. Em 99,99% das vezes, aquilo não vai acontecer. Mas como a realidade não é a realidade, sim aquilo que eu acredito nela, a realidade é tudo que eu acredito. Se eu acreditar firmemente, fortemente, que vai acontecer aquela rejeição, que vai acontecer aquele deboche, que vai acontecer aquela crítica, eu me congelo e eu não me permito experimentar e não me permito escorregar e desenvolver aquela competência. Nós temos que adquirir e voltar e resgatar aquela criança, aquela sabedoria da criança, que sabe que ela, quando está caminhando, ela vai escorregar, vai cair, e ela não vai dar bola para as críticas, para os deboches, porque ela vai dar uma risada, vai levantar e continuar cambaleando e continuar caminhando, porque ela sabe que ela quer aprender a correr. E para aprender a correr, ela não pode ter medo e nem dar bola para os deboches quando ela estiver aprendendo a andar. E depois que ela andar, ela vai aprender a correr, e quando ela estiver andando e tentando correr rápido, ela vai tropeçar e cair de novo. Mas ela tem aquela sabedoria que não deixa ela dar bola para as críticas. Porque no fundo, está tudo na nossa imaginação, é tudo na nossa crença, é tudo aquilo que a gente imagina que vai acontecer e na verdade não vai. Então não perca a oportunidade de desenvolver uma competência, de aprender uma coisa nova por causa do medo. Porque o medo, 99% das vezes, muito mais nos atrapalha do que nos ajuda. É claro que o medo tem a sua função também de preservação, para a gente não ser imprudente ou não arriscar muito em situações perigosas. Mas o medo mais atrapalha o ser humano na sua jornada de evolução do que ajuda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no joinha, compartilha esse vídeo com um amigo, entra no canal English for Good, no canal Eustáquio Pereira, assista às aulas, veja se você gosta do meu estilo de ensinar, porque tem muita aula legal lá para você aprender inglês, aprimorar o seu inglês, aprimorar a sua pronúncia, aprimorar o seu vocabulário. Se você já é meu aluno, você já conhece as aulas. Se não, entra lá que você vai ter acesso a todas as aulas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.